Nunca mesmo eu havia deparado com algo que vi num livro de cálculo. Um ilustre professor, ensinando derivada para as crianças, colocou uma exclamação tal como jogador de xadrez. E no rodapé explicou: por favor, admire a beleza desta minha demonstração. Meus alunos, nessa época de engenharia, riram muito, mas é verdade. Hoje, quando adentro um museu, às vezes leva um susto, porque a obra talvez não seja, segundo o meu gosto, que não é o dos melhores, muito bonita. Mas quando eu consigo entendê-la, eu vejo que interessante. Ela suscita o meu pensamento, me faz abstrair daquele objeto que eu estou vendo, e essa abstração é um caminho com que o cientista constrói, por exemplo, quase toda a matemática, quase toda a biologia, quase toda a física. Não é interessante isso? Esta beleza intrínseca no fazer científico é muito semelhante àquela beleza que nós sentimos ao admirar uma obra de arte. Há uma beleza intrínseca, não só na matemática, mas nas ciências. E essa beleza não é muito diferente daquele seu sentido estético quando olha a obra de arte. Ambas deram resposta a problemas que o mundo nos impõe. Mas estas respostas foram construídas com certo sabor, com certa abstração. Ela foi para além do objeto visto, além do objeto desenhado, além da teoria descrita. Ela mexeu com o nosso coração, com o nosso sentimento, com a nossa capacidade de enlevar-se, com a nossa capacidade de abstrair e ver nossa abstração como do poeta, como do pintor, como do físico, como do cientista. O belo, a beleza intrínseca da construção, que não é da tinta, não é da escultura, nem é da teoria, é do homem. Por que uma obra de arte agrada as pessoas? Toda obra de arte que agrada as pessoas é bela? Tem que ser bela? O que é o belo? A beleza nem sempre é a forma mais eficiente de atingir o público. Se durante séculos as artes estiveram diretamente ligadas à possibilidade de revelar ao mundo algo de belo, nas artes de hoje, o que importa para o artista é impulsionar o observador a refletir e imaginar. A obra de arte deve despertar o desejo da compreensão de quem vê. Assim, o impacto pelo belo foi substituído pelo estranhamento, que instiga a curiosidade e o desejo de participar. Um artista era avaliado por seu poder de criação, mas também segundo os critérios da maestria artesanal. A possibilidade da fotografia retratar fielmente o que se vê e a reprodução em série, proporcionada pelo avanço industrial, entre outras razões, levaram os artistas a buscarem novas formas de expressão. Ao espectador cabe agora não apenas o deslumbramento diante da beleza de uma pintura ou escultura. Ele deve desvendar o que aquelas obras significam, penetrar nos sentidos e nas ideias sintetizados pela experiência do artista. Coisas que eram aparentemente belas, com o tempo se tornaram descartáveis, e coisas que eram extremamente repulsivas também passaram até a ser parâmetros de beleza. Então, o belo com certeza é alguma coisa a ser discutida, ele não é uma coisa eterna. O naturalismo é uma coisa histórica, né? Ele nasce na Grécia, ele termina na Idade Média, ele ressurge na Renascença e ele termina no modernismo. Ele também não é um parâmetro eterno do belo. Eu acho de toda forma que a arte trata de algum modo do belo, de alguma coisa que é agradável, que as pessoas querem ver, querem se medir com aquilo, querem exercer o seu juízo sobre aquilo, né? Agora, eu acho que não é possível fazer o belo sem botar o belo em questão, né? Então é esse um pouco o paradoxo da arte, né? Só faz o belo quem contesta o belo, um pouco isso. Mas e na matemática? O que é o belo?
Para entender isso melhor, vamos viajar até a Grécia Antiga e tentar entender o que pensavam os filósofos gregos a respeito do belo e da matemática. Estes templos foram construídos pelos gregos em homenagem aos deuses. Foi dos gregos que herdamos a visão de um mundo dividido em superior e inferior. O mundo dos deuses acima, imutável, e a vida terrena, temporal, que nós vivemos. Sendo que esta vida terrena era apenas um reflexo, uma imagem projetada do mundo superior desses deuses, homenageados através dessas construções. Platão chamou esse mundo superior de mundo das ideias. Ideias que se encontram no nosso pensamento, na nossa razão. É o mundo da eternidade. Tudo que existe fora do mundo das ideias é temporal. Existe e deixará de existir. Não são coisas eternas, mas passageiras. E só existem porque são cópias daquelas formas que estão no mundo superior. Uma das mais famosas histórias contadas por Platão no seu livro A República é o mito da caverna. Segundo esse mito, os homens são seres que vivem aprisionados em cavernas, de onde não podem enxergar o mundo. O que eles podem ver são apenas sombras projetadas nas paredes. Quem conseguisse se soltar das correntes que o aprisionava, poderia sair da caverna e enxergar a luz. Mas quando retornasse, seria morto pelos que ficaram, que o julgariam loucos de afirmar que a realidade não estava naquelas sombras, e sim do lado de fora da caverna. Soltar-se das correntes só é possível através do desenvolvimento da sabedoria, da razão, da consciência que os homens devem buscar. Mas o que ele desde já avisava para os que se aventurassem é que essa pessoa poderia correr risco de vida, poderia morrer assassinada por aqueles que insistiam em viver no mundo sem razão, que preferiam olhar para suas sombras e acreditar que elas eram a realidade. Esse sábio condenado à morte por mostrar o caminho da sabedoria era Sócrates, mestre de Platão, que andou pelas ruas de Atenas propondo aos homens: conhece-te a ti mesmo, até ser condenado à morte por isso. Mas você deve estar se perguntando, o que tudo isso tem a ver com arte e matemática? Eu explico. Para Platão havia duas possibilidades ao artista. Ou ele era um bom imitador das coisas da natureza, o que, na sua opinião, era inútil, pois a própria natureza era apenas uma cópia do mundo das ideias, ou o artista criava aparências enganosas e imperfeitas, o que afastaria o espectador ainda mais do mundo das ideias. Resumindo, para Platão, o artista estava incapacitado com os instrumentos que tinha de revelar algo do mundo das ideias. Se mesmo diante de grandes artistas gregos como Fídias, Platão não acreditava nas possibilidades de elevação da consciência através da arte, a quem restaria essa missão? Essa missão ficou restrita aos filósofos, pois enquanto o produto final do trabalho do artista é a imagem, para o filósofo a palavra é apenas o primeiro passo em busca do conhecimento. Mas e a matemática? Aí é que está. Sabe quem foi considerado o primeiro filósofo da história? Foi Pitágoras, que hoje, em geral, conhecemos apenas como matemático. Foi Pitágoras quem primeiro observou a ordem das coisas no mundo e propôs que o caminho mais valioso para o homem era o amor à sabedoria. Foi ele quem criou o termo filósofo, aquele que ama a sabedoria, o conhecimento. E ele não se ocupou apenas dos números, como muitos acreditam hoje. O pitagorismo era um movimento não só intelectual, mas religioso, moral e político. Ele fundou uma ordem com um rígido código de conduta e com uma notável característica: a confiança no estudo da matemática e da filosofia como base moral para orientar o comportamento dos homens. A seita pitagórica sobreviveu por mais de 500 anos de forma secreta e fechada, e foi extremamente combatida em sua época, mais por ser secreta do que propriamente por suas ideias. Pouco se sabe sobre os ensinamentos transmitidos aos iniciados, afinal, eram ensinamentos secretos. Tudo o que se sabe sobre o pitagorismo são suas primeiras lições, que eram utilizadas para encantar e converter os cidadãos gregos.
São demonstrações da ordem que existe por trás da natureza das coisas. Conhecê-las poderia levar o indivíduo à elevação espiritual. Tudo que existe, do mais simples átomo às mais complexas galáxias, obedece a determinadas leis, padrões, que se combinam, se repetem e podem ser percebidos e comprovados pela matemática. Era mais ou menos isso que Pitágoras revelava aos seus discípulos. A mais famosa demonstração pitagórica é o teorema que hoje recebe o seu nome. Quer ver? Partindo da percepção de que qualquer objeto atraído pela Terra forma com o eixo horizontal este ângulo, que foi chamado de ângulo reto, Pitágoras desenvolveu seu célebre teorema que pode ser sintetizado pela fórmula matemática A ao quadrado, mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Pitágoras percebeu que a área formada pelo quadrado da lateral oposta ao ângulo reto era igual à soma dos dois quadrados formados pelos outros dois lados do triângulo. Essa propriedade não variava conforme os ângulos do triângulo, desde que um fosse reto. A possibilidade de expressar essa e outras ideias através da linguagem matemática é que o levou a afirmar que na natureza tudo é número. Ele tem uma importância transcendental em toda a história da humanidade, porque ele mostrou que é possível fazer matemática por meio de demonstração, logicamente por meio do raciocínio. Ele de fato descobriu a essência da matemática, como até hoje nós as entendemos. Pitágoras achava que os números naturais existem, não na nossa cabeça, mas existem na realidade, como essa mesa. Ser um número 1 seria sensacional, porque você envelhece, você morre. O número 1 é eterno, não tem espaço nem tempo. Todo matemático que aceita isso, que a matemática não é uma construção nossa, não é uma criação nossa, mas é a descoberta de um mundo que está fora do espaço, está fora do tempo, a gente costuma dizer que é uma coisa, que esse matemático é um pitagórico, não estrito senso que pertence à escola de Pitágoras, mas é um pitagórico no sentido que aceita que o matemático é um descobridor e que existem entidades abstratas fora do espaço e do tempo. Voltando àquela nossa questão, o que tudo isso tem a ver com arte e matemática? Toda a obra de Pitágoras que nós já vimos deu origem à filosofia, à matemática e possibilitou o incrível progresso das ciências no Ocidente. Nada disso teria acontecido se o mesmo não atentasse para a incrível beleza que há nas demonstrações de ordem no mundo e da possibilidade de, por trás dessa ordem, existir os números, como uma linguagem universal e atemporal, como uma espécie de fundamento daquele mundo das ideias, eterno e imutável. Eu diria que a matemática é a busca de certas estruturas e de suas propriedades, estruturas essas que você pode chamar de formas. O universo inteirinho, por trás das coisas, existem certas formas. Essas formas que unificam, essas formas que dão sentido à nossa experiência. E a finalidade básica do matemático é exatamente a busca desse tipo de beleza, que é uma beleza que se manifesta nas estruturas matemáticas, nas demonstrações dos teoremas relativos a essa estrutura, da mesma maneira, por exemplo, que um físico estuda fenômenos físicos, um biólogo estuda certos seres. A matemática é a ciência básica, é uma ciência básica, e a beleza da matemática está por trás e subjacente à beleza de todas as outras ciências. Na década de 1970, surgiu um movimento artístico chamado conceitual. Nele, a ideia é preponderante e a forma das obras é secundária, podendo ser efêmera, precária, despretensiosa, desmaterializada, e o observador é impulsionado a refletir, a imaginar. Assim, a arte conceitual exige do espectador mais do que o deslumbramento diante de algo belo. Exige também a sua participação mental. A obra só se realiza inteiramente na cabeça de cada observador. Essa expressão artística também ficou conhecida por arte como ideia. As origens desse movimento remontam à época do Renascimento, quando Leonardo da Vinci expôs sua visão a respeito das artes. Segundo ele, a pintura não deveria ser apenas uma experiência visual, e sim uma ciência mental, como a filosofia e a matemática. Para ele, a pintura não era apenas o que estava no quadro,
mas o que a imagem suscita na mente do observador. Apesar da enorme distância no tempo, diferenças de mentalidade, formação e contexto histórico, é possível descobrir muitas afinidades entre Marcel Duchamp e Leonardo da Vinci. Ambos eram profundamente interessados em sistemas matemáticos, em fenômenos ópticos, na ciência da perspectiva, em mecanismos rotatórios, no uso do acaso como um apoio para a imaginação e na utilização de novas tecnologias. Acima de tudo, acreditavam que a arte não deveria ser apenas uma experiência visual ou retinal, e sim uma cosa mentale. Leonardo tinha o desejo de dar à pintura o status de uma produção intelectual, uma poesia, e equiparar o artista ao profissional liberal ou ao poeta. Duchamp, em 1912, confessou sua ambição de colocar a pintura outra vez a serviço da mente. E por isso, logo deixou a pintura, pois estava interessado em ideias, não apenas em produtos visuais. Sua obra constituiu não só um gesto de desafio, mas também uma aventura em terreno inexplorado. Observem esta obra. Se é quase impossível dizer que ela é bela, é inegável que não há como se manter indiferente a ela. Mas o que Duchamp quis, de fato, ao colocar este mictório no museu? Entre outras coisas, quis fazer uma obra que se realizasse na mente do espectador. A presença de um mictório em um museu já é por si só desconcertante. Agora observem o nome da obra: Fonte. Duchamp cria aqui um trocadilho entre o nome e a obra que leva o espectador a um tipo de reflexão pouco usual quando estamos, por exemplo, diante de um retrato. Não há dúvida que esse mictório dentro de um museu, intitulado Fonte, leva nossa mente a buscar uma solução para um enigma. É sem dúvida uma coisa mental. Se por si só esse objeto não é belo, a solução do enigma certamente o é. Duchamp abriu espaço para a arte conceitual, as instalações, a participação do observador na obra de arte, que ele considerava fundamental, e sobretudo para a difícil procura da verdade na arte contemporânea, que vai além da harmonia das formas. A sua lição é a do desconforto, do inútil, do gratuito, do desconcertante, afastando-se de todas as formas da fruição lírica tradicional, como nos trabalhos de seu contemporâneo, o músico John Cage. Os trabalhos de Duchamp mudaram o paradigma da arte contemporânea. My idea was to choose an object that wouldn't attract me either by its beauty or by its ugliness. To find a point of indifference in my looking at it, you see. Aqui a gente começa o nosso chamado ritual da rampa. É um jogo que se estabelece de leituras do próprio Marco como uma obra de arte. Então aqui a gente instiga o grupo ou o visitante a perceber um jogo de relações que acontece com a sua movimentação ao longo dessa rampa. O próprio Marco como obra de arte é interessante porque ele é uma escultura cuja forma destoa
de todas as outras construções, que são as construções do nosso mundo cotidiano, nosso mundo real. Então esse museu tem a forma simbólica do Museu da Obra de Arte, talvez de uma certa forma futurista. Então aqui a gente vai subindo e a gente traz as pessoas a perceberem essa movimentação quase que mútua entre eu me mover e o Pão de Açúcar. Quem está se movendo? Sou eu que estou me movendo ou o Pão de Açúcar que se move? Quem é que se move? É o Sol ou o planeta Terra? Até hoje a gente fala que o Sol se põe. Essa subida à rampa também serve para a gente perceber a relação entre o belo cultural e o belo natural. Qual é o papel desse artista na sociedade hoje? É criar situações de experiência com o corpo, em que provoquem uma releitura móvel do mundo. Em cada ponto que eu estou, eu leio o mundo de uma forma diferente. E a genialidade dessa espiral que a gente está subindo é que antes de você entrar no círculo do museu, você é provocado, é impelido a ver todo um círculo maior da Baía de Guanabara. A atitude do espectador, então, provocada por esse ritual, é a necessidade de mobilidade. Ninguém tem dúvida que um dos apelos da arte é a estética. Mas a própria arte, você viu, evoluiu. Antes a estética era do objeto, nós admirávamos a beleza. Hoje você entra no museu e tem uma obra estranhíssima, às vezes até eu diria, desculpe a meu atrevimento, feia. E você admira-se com aquilo, mas quando você entende, vê que aquilo suscita o seu pensamento, excita a sua ideia para uma abstração nova. Não é a beleza do ver, é a beleza do sentir, é a beleza do abstrair. E isto a ciência faz quase que da mesma forma que a arte. Essa nossa série foram 13 programas buscando mostrar para você isso. Há uma beleza intrínseca, não só na matemática, mas nas ciências. E essa beleza não é muito diferente daquele seu sentido estético quando olha a obra de arte. Seria um atrevimento alguém dizer assim, nossa, eles fizeram um programa sobre arte. Não é uma história da arte, falta muito para ser. Ah, então é sobre história da matemática. Igualmente não. O que fizemos foi, ao longo de 13 programas, tentar mostrar a você que ao observar o mundo você faz muito de arte e muito de matemática. Que a matemática não está confinada naqueles padrões dos livros didáticos, tampouco a arte está confinada nos livros de história da arte. A arte e a matemática são manifestações do homem, do cientista, do artista e do homem comum. É o seu jeito de ler a natureza. Havia um filósofo que dizia, homem algum atravessa 2 vezes o mesmo rio. Quando ele pular o rio, pela segunda vez as águas serão outras. Um outro filósofo disse, e o homem também será outro. Pois bem, quando se atravessar este grande rio chamado a sua vida, você vai lembrar-se que um dia você mergulhou de uma ponte chamada arte e matemática. E olhará o mundo de outra forma. Até breve.